E ninguém menos que Howard Marks, uma lenda viva dos investimentos, está mexendo as peças do jogo de uma forma que muitos investidores discordariam nesse momento. Outros já concordariam 100%. Ele vendeu boa parte da sua posição em Banco Itaú e Tub4 e dobrou a aposta no Bradescão da Massa BBDC4, e eu duvido que ele saiba desse apelido carinhoso do Bradesco que a gente tem aqui. Só para comparar, de janeiro de 2022 até o momento, as ações do Banco do Brasil entregaram um retorno de quase 100%, considerando os dividendos. Será que o Bradesco BBDC4 pode ser uma oportunidade tão boa quanto era Banco do Brasil em 2021, começo de 2022? Só que aí, para variar um pouco, mais uma vez, se trata de um daqueles momentos em que o investidor precisa de algo que muitos investidores não têm: coragem e disciplina para seguir aportando nas ações, mesmo em momentos difíceis, mais pessimistas do mercado, para colher os frutos dos resultados no futuro. Será que é isso? Vamos falar sobre tudo isso. Provavelmente esse é o primeiro canal onde você está vendo essa informação, você está tendo acesso a essa informação. Eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. Então, por quem já é de casa, deixa o like, já sentou o dedo no like aqui sem pena, que eu sei, e quem é novo por aqui, seja bem-vindo e prepare-se, porque o que eu vou dividir com vocês hoje, isso pode mudar a sua perspectiva sobre Bolsa de Valores. Lembrando que não faço recomendações nem de compra nem de venda, isso aqui não é um canal de recomendações, mas podemos tentar descobrir o que está por trás dessa decisão do Howard Marks e tentar entender se ela faz sentido para o investidor comum. Primeiro de tudo, vamos começar por onde a gente precisa começar. Quem é esse tal de Howard Marks, né? E sem aquele velho clichê, vai que você mora numa caverna e ainda não conhece o Howard Marks. Se você não conhece, não tem problema, você realmente não tem nenhuma obrigação de conhecer o Howard Marks. Mas, se você puder aprender um pouquinho sobre ele, é bem bacana. Eu gosto muito dos princípios de investimento que ele defende. O Howard Marks, ele é autor de 2 livros de investimentos que entrariam facilmente numa lista dos melhores livros do tema, principalmente para iniciantes. Você tem aqui, o mais importante para o investidor, que é esse aqui, e Dominando o Ciclo de Mercado, que são 2 livros que têm muito a ver com o tema desse vídeo aqui. Além disso, o Howard Marks também é um palestrante que faz muito sucesso em quase todos os países que ele visita. Ele é bem recebido nos maiores eventos do mercado financeiro mundo afora. Todo mundo quer ouvir o que ele tem para falar. No ano passado ele esteve na Expert XP 2022, esteve aqui no Brasil, foi um sucesso. E antes que você diga, Badu, você está exagerando, está puxando o saco do cara, o próprio Warren Buffett já falou que quando tem texto do Howard Marks na sua caixa de e-mail, essa é a primeira coisa que ele lê, porque ele sempre aprende algo novo. Ou seja, se o Warren Buffett aprende com o cara, quem somos nós para ignorar? O Howard Marks, ele também é gestor. Ele é um gestor, ele está por trás de um fundo muito grande que administra bons bilhões de dólares. Eu estou falando da Oaktree Capital. Apesar de não ser muito conhecida por vocês aqui, pelos brasileiros de forma geral, a Oaktree Capital é uma gestora que está em muitos países e que tem dezenas de bilhões de dólares sob gestão. E a filosofia deles é combinar análise fundamentalista com o conhecimento aprofundado do país e da indústria para descobrir ações negociadas com desconto em relação ao seu valor intrínseco. Você já deve ter ouvido essa filosofia diversas vezes se você acompanha conteúdo sobre mercado financeiro. Mas olha aqui o que um dos grandes gestores do fundo, da gestora, falou. Acreditamos que as ineficiências inerentes aos mercados emergentes oferecem aos gestores experientes uma oportunidade de aumentar o valor para os seus investidores. Eu sei que está em inglês, mas pode acreditar que foi isso mesmo que ele disse. E será que isso é justamente o que eles viram no Bradesco agora e por isso estão comprando ações do Bradesco? Vamos ver, né? Vamos tentar entender isso daqui. De forma bem resumida, todos os investimentos que entram sob gestão da Oaktree Capital necessariamente passam por 6 critérios e pontos que fazem parte da filosofia de investimentos do Howard Marks e, consequentemente, da sua gestora. Primeiro critério, controle de risco. Segundo, consistência. Terceiro, explorar ineficiências de mercado. Quarto, se aproveitar da especialização. E quinto, não se importar com previsões macroeconômicas. Sexto critério, não fazer market timing, porque não funciona. E aí talvez eu possa fazer um vídeo falando sobre como o Howard Marks escolhe os seus investimentos, mas o nosso foco agora
é entender a questão entre Itaú e Bradesco. E a boa notícia é que se você investe tanto em Bradesco quanto em Itaú, papai, é que os dois, pelo menos a princípio, passaram nessas diretrizes aqui, nesses 6 critérios que eles utilizam. Mas um fato importante e que faz muita diferença no tema desse vídeo e que eu não poderia deixar de comentar é que a O3 Capital é uma gestora especializada em análise de crédito, em ativos de crédito, um dos pontos mais importantes na avaliação de um banco, ainda mais se um desses bancos em questão for o Bradesco nesse momento. Mas calma que a gente vai chegar lá. Tá? Espera que vai valer a pena, você vai ficar até o final desse vídeo aqui, você vai entender muita coisa e vai valer a pena. Mas se você já me aguentou até aqui e não está inscrito, não faz sentido nenhum você esquecer de deixar o like e ainda não estar inscrito nesse canal. Então já deixa o like e se inscreve para você não perder o próximo vídeo, que vai ser sobre análise de ações de bancos, tá? Do setor bancário também. Talvez o vídeo mais completo que eu já fiz sobre uma empresa aqui no canal até hoje, todos. E antes da gente falar do foco da gestora, do Marx, em análise de crédito, vamos ver quais foram realmente as movimentações deles com relação a essas ações aqui. Nesse site a gente consegue ver as últimas movimentações dos principais gestores, investidores do mundo. Tem Warren Buffett, tem Ray Dalio, Bill Gates e vários outros, inclusive o Howard Marks. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser acessar esse site para você dar uma olhada mais aprofundada nas informações. E aí dá para ver que a gestora do Howard Marks é bem diversificada e tem várias empresas na sua carteira, até mesmo outras brasileiras como Petrobras, Vale, até mesmo Azul, isso sem falar, é claro, em Itaú e Bradesco. Voltando um pouquinho aqui no tempo, para o final de 2021, o que eles estavam fazendo no que diz respeito às posições brasileiras da carteira? Segundo dados da plataforma DataHome, dessa plataforma que eu estou analisando aqui também, ele aumentou a posição em 28,17% na sua participação na mineradora Vale até dezembro de 2021. Pegou as ações da Vale em queda, na casa dos 60, 60 e poucos reais, que nem a gente está vendo mais ou menos agora. Em relação aos bancos, ele investiu em Itaú e reduziu a posição em Bradesco. Então ele fez mais ou menos o contrário. De lá para cá, Itaú teve um desempenho bem interessante e Bradesco caiu bastante. Podemos dizer então que ele acertou nessa decisão aqui que ele teve lá atrás. Foi uma decisão acertada. E aí, voltando para o presente, a gente consegue ver que a O3 Capital tinha 0,84% do seu portfólio nas ADRs de Itaú, de Itaú, mas agora eles têm só 0,63%. Porque eles venderam 7.377.000 ADRs de Itaú, quase metade da posição até o momento no Itaú. E agora falando de Bradesco, que é esse BDD aí, fica claro que o movimento é completamente o inverso. Antes, o Bradesco representava 0,62% da carteira da O3 Capital e agora representa 1,4%, já que eles aumentaram a posição em Bradescão da Massa em uns 44%, comprando mais de 9,5 milhões das ADRs BBD, ações do Bradesco por meio de ADRs, que nem a gente tem os BDRs aqui. O Bradesco é a 14ª maior posição deles agora. Então, se comprar mais um pouquinho, já pode até virar top 10 ali. Já pensou o Bradesco top 10 da O3 Capital? E aproveitando para citar um trecho do livro dele, o mais importante para o investidor que está aqui, ele até usa um exemplo muito interessante que é o de um professor de finanças que acredita no mercado eficiente, na eficiência do mercado, que está dando uma volta com um de seus alunos. E aí o aluno pergunta, olha ali no chão, aquilo ali não é uma nota de $10 no chão? O que o professor responde para o aluno nesse caso, né? Ele fala, não pode ser uma nota de $10, porque se fosse, alguém já teria pegado essa nota e simplesmente sai andando, né? O professor vai embora, o aluno, ele pega, dá uns passinhos para trás, volta, pega a nota e vai tomar uma no bar, vai tomar uma cerveja no bar. Então, será que o Bradesco, nesse momento, ele é meio que essa nota de 10 no chão da nossa Bolsa de Valores? A nota de 10 abandonada no chão das ações de bancos aqui no Brasil? Será que o Bradesco é mais ou menos isso agora? Não dá para afirmar isso categoricamente, só eles podem falar isso daqui, mas parece que a O3 Capital e seus sócios ali trocaram Itaú por Bradesco, acreditando nisso, que o Bradesco está mais barato. Eles não chegaram a zerar a posição em Itaú, mas ainda assim é um movimento interessante e que pode nos ajudar a fazer algumas reflexões aqui. E o que a gente pode tirar disso? Essas movimentações foram no segundo trimestre desse ano. Foram anunciadas no mês passado, mas aconteceram no segundo trimestre. Não temos a data exata da transação, mas foi tudo no segundo trimestre de 2023. 2 pontos importantes
que a gente também pode tirar de informação disso daqui e que é importante você olhar. Desde 2019 eles já tinham posição no Bradesco e também começaram a investir no Itaú em 2014. Então eles conhecem mais o Itaú, mas já investem no Bradesco há um tempo suficiente para entender tudo que está acontecendo ali dentro do banco. Eu tenho certeza que tem muita gente analisando isso. E agora vamos ver um breve comparativo da situação dos dois bancos, começando pelo Itaú, que o banco divulgou os resultados do segundo trimestre. Eu já falei disso aqui. O Itaú com resultado muito bom, lucro líquido recorrente do período ficou na casa dos 8,7 bilhões, crescimento de 3,9% em relação ao segundo tri do ano passado. Então, bom resultado. Se a gente pega os 6 primeiros meses do ano, primeiro semestre do Itaú, e compara com o primeiro semestre do ano passado, o banco teve um lucro de 17,1 bilhões, o que representa um crescimento ainda maior de 14,2% frente ao primeiro semestre de 2022. Além disso, do ponto de vista operacional, o Itaú também está apresentando bons resultados. Índice de inadimplência mais estável, tudo mais tranquilo ali. Em relação à inadimplência acima de 90 dias, o índice subiu de 2,9% para 3%, mas ainda muito mais controlado que o do Bradesco, a gente vai ver. Então, de forma resumida, tanto na questão qualitativa quanto na questão quantitativa, os resultados do Itaú não estão deixando a desejar para nenhum investidor, muito pelo contrário, superando inclusive as expectativas. Já o Bradesco está meio diferentão, apresentou um lucro líquido recorrente de 4,5 bilhões, uma queda, mas na verdade uma despencada de mais de 35% em relação ao segundo tri de 2022, o lucro caindo muito. E essa situação do Bradesco se dá muito por conta de problemas de inadimplência e aumento de PDD, as provisões para devedores duvidosos. Isso é um ponto importante. Anota aí, deixa guardadinho aí na cachola. Mas você olha aqui para o relatório de análise econômica e financeira do segundo tri, você percebe o seguinte, que o índice de inadimplência entre 15 e 90 dias, até que começou a cair de 4,6% para 4,4%, mas a inadimplência para cima de 90 dias segue alta e subindo de 5,1% para 5,9%. Ainda assim, ao que parece, os resultados do Bradesco dão sinais de uma melhora. Obviamente não estão na melhor fase, nem de longe, mas podemos dizer que pode ser que o pior tenha passado. Isso vai depender muito dos próximos resultados, mas tem tudo a ver com uma política de crédito mais conservadora que o banco vem adotando, tentando arrumar a casa mesmo para evitar problemas ainda maiores antes de querer realmente se recuperar e dar muito lucro. E no balanço do banco, muita gente não entende isso. O que é dívida dos outros e das empresas, das pessoas das empresas, é considerado ativo do banco. É daí que vem o grosso do lucro dos bancos. E isso daqui é até mais fácil de entender quando a gente explica. O banco empresta dinheiro cobrando um juro bem mais alto, capta recurso a um custo mais barato, tem um spread bancário, que é essa diferença. O problema é quando o couro come nos calotes, papai, na inadimplência. A inadimplência sobe. Daí esse risco maior da carteira de crédito é justamente o que está derrubando tanto as ações do Bradesco. A falta de confiança por parte dos investidores na carteira de crédito do banco. Crédito que é a especialidade do Howard Marks e da sua gestora. O forte deles é justamente analisar esse tipo de ativo, muito presente nas carteiras dos bancos também, e ver o que pode representar uma boa oportunidade de investimento, um retorno maior diante do risco, entende? E eles podem perfeitamente ter visto isso no Bradesco. Eu não acredito que seja simplesmente um giro de carteira aleatório. Parece que é realmente a Oaktree Capital olhando para ambos como um banco brasileiro de um país emergente e vendo o Bradesco como muito mais interessante, muito mais descontado nesse momento. E apesar de parecer que a princípio às vezes eles podem saber menos sobre a empresa porque está lá nos Estados Unidos, hoje o acesso à informação é global em tempo real. Isso não muda nada e, por outro lado, o fator emocional nesse caso impacta muito menos o investidor estrangeiro do que o nacional. E por isso, na minha opinião, o que motivou essa decisão da Oaktree Capital foi justamente o preço. Provavelmente foi o preço, mas não puramente o quesito preço valuation. Eles devem saber muito mais o que eles estão comprando do que a maioria dos minoritários que possuem ações do Bradesco, por conta dessa especialidade deles nesse tipo de análise. E é claro que Bradesco tem a vantagem de que entre os dois ele apresenta um espaço para uma disparada no preço das ações no médio prazo muito maior, porque
porque o valor de mercado das ações do Bradesco caiu bastante, saiu de R$ 28,00 em junho de 2021 para os atuais R$ 14,70 e poucos centavos, quase 50% de queda, uma queda muito forte. Por isso eu tenho a impressão de que quando o Bradesco voltar a apresentar resultados consistentes e que indiquem uma retomada, as ações terão uma boa valorização, até porque um ano ou dois de resultados abaixo da média, isso não muda muito o valor intrínseco de uma empresa como o Bradesco no longo prazo, seja ele qual for que você achar que é. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se o mercado perceber, ó, o Bradesco rodou aqui, ralou nesses 2 anos, se deu muito mal aqui, ralou, penou, mas conseguiu se recuperar, já voltou a ser o Bradesco de antes, já está lucrando muito de novo. Então isso não justifica 50% de queda no valor de mercado, entendeu? A tendência é que as ações se recuperem se o Bradesco voltar a apresentar bons resultados no ano que vem, ou até mesmo no final do ano que vem, no começo do ano seguinte. Mas isso é o que eu imagino e a gente não tem como ter certeza de nada do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Você pode ter a sua opinião. Além disso, como você já está careca de saber também, se uma ação está barata, se você tem uma ação que parece barata com uma expectativa de retorno maior, é porque provavelmente ela também é mais arriscada. Então o Bradesco provavelmente mais arriscado que o Itaú. E como eu sempre digo, ação barata de empresa boa, com notícia boa, é um trilema meio que impossível na Bolsa de Valores. Bradesco é um banco historicamente rentável, lucrativo, descontado, mas a situação atual é difícil, a notícia não está boa. Os resultados do Bradesco no segundo trimestre de 2023 mostraram que o banco está com dificuldades para crescer, rentabilizar sua carteira de crédito em um cenário de dificuldade de inadimplência que ainda está bem elevado e até crescendo. O Bradesco está sofrendo mais do que os seus concorrentes, isso é um fato. Agora, com relação ao fato de estar tão interessante quanto o Banco do Brasil estava em 2021, eu acho que não dá para fazer meio que essa comparação simplória, simplista aqui. Eu acho que o Banco do Brasil, quando estava bem mais descontado, era muito mais por conta do pessimismo, das expectativas com relação a resultados futuros, a uma crise que a gente estava vivendo ali, passando pelo meio de uma pandemia, a possibilidade de um novo governo talvez que interferisse muito mais nas decisões do banco, o que de fato não é o que a gente vê que está acontecendo agora, não está acontecendo. Era muito mais um desconto com relação ao que poderia acontecer do que com o que o banco estava passando no momento. E no caso do Bradesco, não. Realmente o banco está enfrentando dificuldades agora, entendeu? Eu não acho que o investidor tenha que comprar Bradesco só por isso, só porque está barato. Ah, eu tenho Itaú, Banco do Brasil, subiu demais aqui, as ações subiram, eu vou vender agora, vou trocar, vou comprar Bradesco. Eu não acho que seja o certo. Saiba muito bem o que você está fazendo. E para quem acha que ele tomou uma boa decisão, que o Howard Marks fez o certo, o que ele mesmo defende no seu livro, o mais importante para o investidor, é que a teoria ela deve embasar as nossas decisões, mas sem dominá-las. E o que ele quer dizer com isso? Que ignorar a teoria por completo é um erro muito grave, você não pode fazer isso. Mas se você sempre busca o que parece teoricamente 100% o mais óbvio, você pode acabar deixando passar boas oportunidades também. E ele mesmo sugere no seu livro que sempre que você se deparar com um ativo que aparentemente está muito descontado, que você se faça algumas perguntas antes de investir. E eu acho que provavelmente os gestores da Outry Capital, eles responderam a essas perguntas antes de investir no Bradesco, qualquer empresa. E se você estiver pensando em comprar ações, também eu sugiro que você faça esse exercício. Quais perguntas são essas, né? Quando o potencial de retorno de uma ação parece muito generoso em relação ao risco, será que você não está esquecendo algum risco? Será que você não deixou de ponderar algum risco que essa empresa está correndo? Outra coisa, por que alguém está te vendendo esse ativo disposto a se desfazer dele a um preço que pode te oferecer um retorno tão bom? Será que você realmente sabe mais sobre o ativo do que quem está te vendendo? Será que você sabe mais sobre o Bradesco do que quem está te vendendo essa ação? É legal você se fazer esse tipo de pergunta, porque se você não acha nenhuma resposta convincente, pode ser que seja só vontade de ter um retorno acima da média, e aí você vai escolher uma ação como candidata para fazer isso para você sem muito critério. Ah, vou escolher só porque caiu, porque com essa ação eu posso ter um retorno acima da média. Se for isso, não vai dar certo. E tem mais uma coisa que ele fala, que ele traz no final do capítulo 3, que é muito bacana. Investidores de valor obtêm seus maiores retornos quando compram um ativo descontado e adicionam mais ações por um preço cada vez mais baixo, analisando a situação
corretamente, ou seja, reduzindo o preço médio naquele ativo. E desse modo existem dois ingredientes essenciais para se obter lucro quando um mercado ou um ativo está em baixa. O investidor precisa ter uma visão sobre o valor intrínseco da empresa e manter essa visão com bastante convicção para que não venda a ação mais barato depois, para que ele consiga compreender o momento, mesmo que com a queda isso possa parecer às vezes uma escolha errada. Ele não pode se deixar influenciar. Só que tem um outro ingrediente que é muito importante. Você precisa estar certo. Você precisa fazer tudo isso e estar certo. O investidor precisa, acima de tudo, estar certo. Então, se você compra Bradesco hoje, daqui a 2 anos as ações estiverem subindo, o branco estiver lucrando pra caramba, vai ser lindo. Mas se a coisa for mais difícil do que parece, talvez o seu retorno não seja tão satisfatório assim diante do risco que você está correndo. Então, antes de sair comprando porque a gestora do Howard Marks comprou, ou porque qualquer um comprou, ou porque a ação caiu demais, é interessante você se fazer esse tipo de questionamento que o próprio autor sugere nos seus livros que nós vimos aqui. É interessante você fazer isso, eu fico por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!